Pessoal, só um instante que estava caindo aqui, a Márcia deve estar entrando novamente. Oi, Márcia, desculpa, estava dando umas falhas aqui, aí eu acabei mudando Então, de página, mas aí você ah, estava que fazendo para a legal. gente uma espécie de um retrospecto, Tá, as né? pessoas já estão aí, né? Tá, Tá. tá, estão voltando. Então, nós fizemos naquele dia um percurso teórico sobre essa contribuição de Winnicott para o desenvolvimento da psicanálise, especificamente para a psicopatologia, vamos dizer assim, né? Apesar de não ser só com adolescente, mas enfim. Então, e aí nós começamos a falar e combinamos de continuar falando sobre como que a gente apresenta e localiza isso na nossa clínica, né? Como isso aparece na nossa clínica. Então, em função até, eu estava falando em função ética, dos cuidados que a gente tem que ter com os nossos pacientes e com a nossa conduta, eu não vou poder falar de um caso clínico, né? Por uma questão, assim, até Claro. por cuidar da minha clínica, mas eu vou falar de algumas vinhetas. Eu vou falar de algumas situações que eu vivi, né? Com alguns pacientes que tinha como conflitiva a deprivação, tá? Mas então eu não sei se eu começo relatando, né? Assim, ou se você vai me perguntando, como que vocês preferem, né? Não, eu acho que você pode começar relatando e se as questões forem Tá, surgindo, eu vou dando uns pitaquinhos aí. tá. Uma outra coisa que eu gosto de falar, sempre que eu vou falar sobre a contribuição de Winnicott para a clínica, a gente nunca pode esquecer de uma coisa, que o Winnicott foi um freudiano por excelência, né? O percurso dele na psicanálise, assim, dele trazer essa nova forma de ver a natureza humana, esse novo paradigma, não nos impede, nunca nos impediu de localizar na identidade psicanalítica de Winnicott um analista clássico, né? Então, o que ele trouxe foi só uma nova maneira de olhar para o indivíduo, mas, quer dizer, e também algumas possibilidades clínicas, que nós vamos falar hoje, de uma delas, né, do manejo, frente a algumas situações onde a análise clássica, por algumas razões, não era possível ser inserida na relação terapêutica. Ou pelo tipo de dor e pelo grau de imaturidade do indivíduo, né, que a gente pode falar dos pacientes, dos pacientes regredidos, dos pacientes muito arcaicos, ou pacientes em situações de muito impasse, em situações de muita controvérsia, que que causou no psiquismo questões, assim, ele foi arremessado para questões muito primárias, né? Então, é desse paciente que nós vamos estar falando, né? Então, aquele paciente que, vou brincar, aquele indivíduo deprivado, que nós já falamos da deprivação, que vai para cima do ambiente, que atua, que comunica de uma forma gritando, né? Que pede sempre por justiça, que pede sempre um ressarcimento do ambiente, é como se tivesse ele tivesse sido muito traído e roubado do ambiente, né? Quer dizer, sempre moldado por uma esperança, não localiza, né? E muito desse material que a gente está falando, né? Aquele paciente que precisa de um vigor, tanto da família, e a gente vai ver, eu vou mostrar nessas vinhetazinhas, o vigor também inserido no setting analítico para poder conter tudo isso do paciente, né? Quer dizer,
Então, como eu queria começar falando, né? Mas antes de começar o caso, eu queria falar para a gente concluir a parte teórica de um efeito em série da deprivação, tá? Eu vou trazer esse esquema e eu vou falar dos casos clínicos e nós vamos conversando sobre eles. Ok, então, perfeito. Só para quem às vezes não estava na outra, né? Então vamos lá, a deprivação aconteceu, né? Os sintomas iniciais da tendência antissociais começam a acontecer. Quais são? Qual é o sintoma inicial? É uma certa melancolia pela falta. O indivíduo reconhece a falta, essa tristeza. Aí sintomas iniciais, né, que são a melancolia, a irritabilidade, a agressividade, o indivíduo começa a ter os atos antissociais, que o Winnicott falava de 2 caminhos, né? O roubo e a destrutividade, né? E isso vai tomando conta da rotina do indivíduo, ele começa a abandonar, certo? De certa forma, as regras familiares, as regras sociais, né? Depois ele abandona as regras escolares, que está inserido no social mais amplo, ou ele chega a abandonar a escola, alguns indivíduos, né? Eles começam a fazer identificação com, vamos dizer assim, com falsa liderança, eles sempre vão em busca daquilo que é muito potencializado e muito onipresente na sociedade, muito para o lado negativo. Então é muito comum o encontro com a drogadição, tá? Quando esses atos... E na drogadição, muitas vezes eles são usados em lucros secundários, não só financeiros, né? Valorização pelo grupo, o grupo, vamos dizer, o grupo do mal, né? Aí ele começa a se afastar, depois desses lucros secundários, ele começa a se afastar realmente do social comum, eles fazem guetos relacionais, né? Os lucros secundários começam a ficar exagerados, eles fazem a exclusão social, né? Eles entram naquele mundo que a gente chama da pré-delinquência. As tendências antissociais levam à pré-delinquência, a delinquência é como se fosse a expansão disso, até que a pessoa aquilo que era só uma pele, só uma proteção, uma esperança, desculpa, é só uma armadura, uma proteção, uma esperança, uma proteção, uma armadura vira pele. Vira uma pele pelo ódio, enfim. Então é mais ou menos por aí que nós vamos falar. A gente não trata, é pouco presente na clínica psicanalística, procura quando o paciente está muito, o indivíduo já está para além da esperança, para aquém da esperança, quando ele já entrou em contato com... Então, eu vou começar falando de um caso, eu vou falar do mais sério que eu apanhei de um paciente, tá? Eu apanhei. Quer dizer, e depois eu vou mostrar para vocês que até o comportamento do analista é um manejo. Eu vou falar o caso, aí eu vou falar onde estava o manejo, de que forma isso foi manejado. Então, eu vou falar de 3 situações. Um que eu apanhei, um que eu trouxe um dos pais para o setting e eu ficava num outro lugar no setting, eu ficava num canto no setting, até que esse pai e esse filho estabeleceram uma comunicação. Muito bonita esse caso. E um que o menino me xingou muito e ele fez uma piada comigo e eu fiz uma piada com ele. Até a minha forma de piada era uma declaração de presença, nós vamos falar. Então, eu vou falar de primeiro que eu apanhei. Eu atendi um rapaz, um menino de 15 anos, que estava muito... a queixa da família era drogadição. E um dia, ele estava no começo do tratamento, ele estava no consultório, a família deixava na porta, e ele estava no consultório e aí ele tocou o celular dele. Ele levantou e saiu. E a família estava... Eu tinha sido orientada de não deixá-lo embora sozinho, tá? Tocou o telefone dele, ele falou, vou embora agora, vou embora agora. Eu falei, não, a gente combinou do seu pai ou da sua mãe vir te buscar. Ele falou, não, vou embora, saí correndo atrás dele. Eu saí correndo atrás dele, eu consegui pegá-lo, mais ou menos, o meu consultório antigo tinha um jardim na frente e nós dois caímos no chão. No momento em que eu fui para... A gente caiu no chão, assim, eu caí meio por cima dele e ali eu fiquei. E ele começou a me bater,
me bater, me arranhar os braços, me arranhar o rosto, e se batia, eu vou te processar, eu vou no conselho tutelar, eu vou não sei aonde, eu vou não sei aonde, e eu vou te denunciar que você me bateu. Eu digo, não tem problema. O que eu preciso agora é não deixar você ir embora, nas condições que você estava saindo. E me xingou, e cuspia em mim, me batia, em si, ele deitava meio que em cima dele, segurando os braços, mas eu não tinha força. Mas eu apanhei muito, que eu fiquei toda arranhada. E aí, a minha secretária aciona a família. Segundo a minha secretária marcou, ela deve ter um toquezinho, eu fiquei 19 minutos em cima dele, parecia uma eternidade. E aí, a mãe chegou e disse, não abra o portão que eu não vou dar conta de segurar. Aí, logo, Campo Grande não é uma cidade tão grande, logo o pai chega, e aí a hora que a hora que o menino vê o pai, ele grita muito, ele ataca o pai, seu filho da puta, tudo isso é por causa de você, olha onde você me colocou, nessa mulher louca, enfim. Fiquei até que o garoto se exauriu, ele se exauriu de tanta fúria, e a família conseguiu levá-lo, entendeu? E eu apanhei muito. Eu tive provavelmente uma reação fisiológica, né? Às vezes até meu ódio, as raivas que eu tive, enfim, que eu fiquei toda molhada de suor, toda arranhada, né? Machucada, era muito aqui, e eu tive um mau cheiro, um cheiro horrível de suor, né? E a minha secretária teve uma crise de choro na hora que ele foi embora, né? Eu precisei de um tempo para me recuperar, né? Enfim, então essa foi uma situação. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, dois desses casos, o Outeirão me supervisionava, tá? E depois eu levei para o Outeirão, falei, e a menina, eu achei que ela não fosse voltar, né? Que a única condição que eu fiz pudesse que possibilitasse a menina voltar foi que eu não deixei ela embora. O menino voltar foi que eu não deixei ele embora, né? E ele volta muito constrangido, mas muito ressentido comigo também, porque eu gosto de falar, apesar da culpa, o ressentimento, porque o ressentimento e a indignação é um componente do tendente antissocial, é um afeto que ele fica circulando no self dele, né? Então, e aí ele não quis continuar, e a família optou por outras razões, que aqui em Campo Grande também acontece muito isso, e internar fora de Campo Grande, né? E às vezes que eu encontro com esse moço em alguns lugares, ele fica muito constrangido, né? Hoje ele está um pouco mais velho, enfim. Então, eu não dei continuidade ao tratamento por muito tempo, tá? E o que eu mostro? Aonde está o holding? Né? Por que o manejo na tendência antissocial, tem que ser, assim como a família, tem que ter um amor com vigor, que eu disse na nossa live passada. O analista também tem que ter um vigor para suportar os ataques, né? Sobreviver aos ataques, né? Conter os ataques, né? Então foi muito, mas eu fiquei, depois, eu interpretei esse cheiro horroroso, que eu fiquei como, foram provavelmente emoções muito primárias que eu vivi ali, né? Que eu não pensei, mas depois eu fiquei muito machucada, tá? Assim, mas enfim. Então esse foi um caso onde o meu comportamento foi o holding, desculpa, foi o manejo, foi um holding com vigor, né? Eu falo que foi um holding, foi um manejo, um holding ligado à função paterna, de espremer para ele não fugir, né? Eu falo que o enlaçamento, quando tem um elemento masculino, um elemento paterno, desculpa, ele é para não deixar escapar, né? O enlaçamento, quando ele tem um elemento materno, é só para dizer que ali tem amor, naquele espaço ele pode transitar, que é dele.
né? Quando é esse enlaçamento com a paternagem, é para a criança, é para o indivíduo não fugir, é para eles ver que existe alguém mais forte que ele, nem que seja na força física. Ou seja, Márcia, assim, numa analogia até um pouco grosseira, não sei se é a melhor, mas, por exemplo, aqueles 19 minutos, por exemplo, que você falou, que ficou sobre ele ali, o contendo, né, de alguma forma, o segurando ali, você estava, de alguma forma, então, exercendo esse holding que você está chamando de ligado a essa função paterna, né? Isso de dizer, daqui você não sai. Isso, né? mas ao mesmo tempo esse lugar não é um lugar que te machuca. Isso, mesmo que doa. Né? E aquele lançamento que tem um elemento materno, aqui você pode existir. Esse espaço é seu. Né? Então, é como se a mãe colocasse essa criança nesse espaço, né? Nesse rol, e o pai não deixasse fugir. Né? Então, bonitinho depois o pai dizendo assim, uma hora que o pai chega, a menina fala, o menino fala, pai, eu vou denunciar a Márcia. Ele fala, meu filho, se você fizer isso, eu vou ter que ser testemunha de defesa da Márcia. Depois que ele se acalmou um pouco, ele foi ficando mais sereno, aí o pai disse, mas se você fizer isso, eu vou ter que testemunhar em favor da Márcia, porque ela te protegeu. Né? Nisso a mãe já botou uma medicação sublingual nele, que ele fazia um trabalho com o psiquiatra, que eu fiquei em alguns momentos, né? Enfim. Mas essa foi minha primeira experiência de manejar. E eu saí quando eu fui para a supervisão cultural, eu disse, eu ferrei tudo, eu não sei o que eu fiz. Né? Enfim. Ele falou, não, foi a condição que você não deixou esse menino enlouquecer fugindo. Porque para ele fugir era o Deus chamava de ele estava enlouquecido ali, né? Então que eu fiz essa contenção, tá? Já posso passar para o segundo caso, depois a gente discute o manejo como todo? Então, eu fiz esse manejo no meu comportamento, no meu ato. Eu tive um ato de vigor, né? Porque ele ia pular a grade do meu consultório. Eu tive uma grade mais vigorosa, uma grade uma grade ética, porque eu também tinha um compromisso com a família. Né? E aí o segundo caso foi e um outro menino que eu falava, eu acho que esse caso eu falava que é o capeta em forma de guri, era um pingo que era um monstro, enfim, né? Eu falei até um pouco dele. A questão do primeiro caso era muito com o pai, assim, a deprivação, certo? A deprivação, o elemento deprivado, o fenômeno deprivado aconteceu na relação com o pai, mas também tinha a ver com a maternagem, tá? Nesse segundo caso que eu vou trazer, foi de um menino que ele teve um irmão que nasceu com uma patologia muito grave e que a mãe precisa estar fora de Campo Grande com esse outro filho durante 9 meses. Então foram partos, né? Duas gravidez, assim. Primeiro ela teve o filho, depois ela teve um filho doente, precisou tratar desse filho fora daqui. E esse menino fica com um pai deprimido. Um pai muito deprimido em função do que estava acontecendo na vida deles, né? E ele era terrível. Ele me falava, me xingava muito, enfim, mas às vezes era meu amigo. Ele trazia, no discurso dele, ele tentava sempre me deixar apavorada com o que ele dizia. Ele tentava me deixar sempre muito assustada, e eu não mostrava muito susto. Então, aos poucos, foi muito interessante mas sempre tinha, assim, a mãe ligava, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. Porque ele começou a brigar na escola, entendeu? Ele chutou a bunda do professor, ele foi expulso de 8 escolas ou 7 escolas em Campo Grande. Num aniversário de 15 anos, ele ficou pelado e pulou na piscina da festa. Quer dizer, olha,
eu tentava trabalhar com ele muito assim, o que ele faz para ser visto, né? Como era importante, enfim. E às vezes eu sentia que as minhas interpretações um pouquinho próximas da transferência, ou mesmo interpretação histórica, não surtia muito efeito, não, né? E um dia, o pai me procura e fala, a gente não aguenta mais. Aí eu trago a família para uma entrevista com o menino. Foi um caos, o menino e a mãe. Um caos. Aí eu intuitivamente, eu não estou dizendo que eu trabalhei tecnicamente, não. Eu marquei uma consulta, uma consulta seguinte só com o pai. E foi uma coisa muito impressionante. Que o menino sentou, eu sentei e o pai começou a falar e não parou mais. Durante os 50 minutos. Chorou muito e falou do pai dele. O pai falando do pai dele, do avô do menino, né? De que o pai era um abusador assim, ele era um abusador psíquico, de humilhar o filho, de castrar qualquer possibilidade de crescimento do filho, de tentar fazer, o pai se sentindo refém, enfim, o pai contou a história dele de filho, né? E aí daí surgiu uma ideia, certo? Que foi acordada por nós três, e que esse pai ficaria um tempo, desculpa, o pai ficaria um tempo na sessão com o fulano até que a mãe pudesse entrar, porque a mãe tinha uma função profissional que contrariava absolutamente qualquer situação de violência ou de transgressão. Esse filho era uma ferida narcísica para essa mãe, fundamentalmente pelo trabalho que ela exercia na cidade. Tá? Então era assim, era um horror para ela. E ela não suportava ficar perto desse menino. Né? E o pai fez uma ponte de aproximação com a mãe. Né? E além do pai, então qual foi a nossa, como é que vamos pegar esse caso, como é que se expandiu o setting? Como é que se manejou, desculpa, o setting? A gente fez uma fenda para a entrada da família, o pai ficou um tempo até que a mãe veio em algumas sessões, enfim. E depois, esse menino, que é aprontado em todo lugar, eu falo que ele me trocou por uma namorada, e que foi a melhor troca que ele pode ter feito na vida. Por quê? A gente trabalhou muito tempo, e ele ficou meu amigo, mas assim, ele não gostava de me ver como analista. Então, tipo, ele falava besteira pra mim, falava da sexualidade dele, mas é meio que sempre me provocando. Sempre muito atento, eu ia falar o que eu ia reagir, como eu ia reagir, né? E um dia ele estudando numa escola aqui em Campo Grande, uma escola muito famosa ela é a melhor escola, é a que prepara melhor, enfim. Ele ficou muito tempo em tratamento, mas sempre tinha ele roubava dinheiro da mãe, entendeu? Ele roubava dinheiro da avó, enfim. E aí eu quero mostrar só o manejo como foi. Então, o manejo nesse caso foi a entrada do pai e depois da mãe. E como é que se findou como é que quem que, na verdade, além da terapia que de certa forma o ajudou, ele se apaixona por uma menina, que é o oposto dele. Era o oposto dele. CDF, nerd, linda, maravilhosa. E ela dizia para ele, se você não for um menino do bem, eu vou namorar você. Entendeu? Então, assim terminou o nosso caso. Que ele falava para mim, eu vou sair da baranga e vou para Gostosa. E eu digo, eu faria a mesma coisa. Né? Entre a baranga e a Gostosa, eu ficaria com a Gostosa. Né? Ele estava muito apaixonado. E aí ele me troca pela Mariazinha. Né? Então, e ele ficou muito tempo com essa menina. Depois eu perdi contato também. Né? Mas eu sei que ele me trocou. Então ele deixou as barangas internas comigo. Né? E levou as gostosuras para Gostosa. Então, esse foi um caso muito bonito, esse caso. Eu tenho ele completinho, é muito bonito, quando o pai fala que amava o filho.
apesar dele provocar ódio, o pai falou, apesar de você provocar muito ódio na gente, a gente te ama, meu filho, não tem jeito. Né? Teve um dia que o pai falou para ele, a mãe que você tem é essa. Aí o guri falou, e você come essa mulher? Ele disse, sim, porque eu sou apaixonado pela sua mãe. Ele fala, tudo era muito assim, comer, transar, então, enfim, né? Que é uma outra característica da atendente antissocial quando já chega na pré-delinquência. Eles ficam muito, a questão do erótico, da sedução, da violação, fica muito evidente também, né? Então, esse caso foi um caso mais poético, né? Eu fiquei com todas as baranguices dele, e ele levou as gostosuras, nesse caso, na medida do possível, né? Então, a mãe queria que ele estudasse, tipo, na USP, ele não ia para a USP, ele queria, enfim, né? Ele não estudou, tá? Mas hoje parece que está tudo bem, eu perdi contato também, mas não tenho notícias. E um terceiro caso foi de um menino que estava bem no início, assim, a esperança estava muito, muito localizada, né? E ele era muito irritado, um dia ele chegou muito... E eu tentando trabalhar classicamente, tentando fazer a interpretação, né? E um dia eu falei, uma intervenção, ele ficou com muita raiva de mim, né? E eu depois eu falei, caramba, eu acho que eu estou fazendo uma besteira. Por que isso provocou tanta raiva nele? Uma indignação, assim, de falar, você está falando um monte de merda. Olha o que você está falando para mim, né? Aí eu disse para ele assim, ele falou, eu tô com muito ódio de você, eu nunca mais vou voltar aqui. Você é um engodo, assim. Aí eu falei, tá bom, fulano, então você me desculpa. Como que nós podemos mudar isso, essa situação que está acontecendo? Aí ele falou assim para mim, te mandando, tô mandando pra merda. Aí eu falei, certo. Eu até anotei porque eu peguei lá no meu registro, eu falei, tá. Para que eu vá à merda, eu imagino que se eu for à merda, eu vou ter que sair de perto de você agora. Né? Então vamos fazer uma coisa? Eu vou ficar aqui, a tudo fique bem. Aí se depois for necessário que eu vá à merda, eu vou. Mas agora eu prefiro ficar perto de você. Aí ele ficou quieto um pouquinho, riu e falou assim pra mim, sou idiota. Mas deu um sorriso e falou, sou idiota. Ufa! Eu acho que idiota é melhor que ir pra merda, porque quando você falou idiota, eu ganhei um sorriso, né? Então, eu trouxe essa pequena vinheta, porque eu achei muito bonitinho, né? O que aconteceu aqui? Uma outra sobrevivência do analista, né? Eu suportei o ataque dele. Então, o manejo foi que eu deixei a interpretação que ementou como uma intrusão, certo? Provavelmente foi. Provavelmente eu falhei. Então tem falha do analista, né? Eu falhei porque... E quando ele me disse, você vai à merda, eu falei, olha, eu prefiro ficar aqui, depois eu vou ver se a gente precisa ir à merda. Porque eu falei, se for necessário, um elemento importante que a gente tem que considerar nas situações de manejo são as questões ligadas à necessidade do paciente. A gente não trabalha na esfera do desejo do paciente. Na esfera do desejo se faz análise clássica, né? E tem dois tipos de necessidades. A gente vê um paciente de necessidade, ou paciente do terceiro tipo, vamos dizer assim, né? São aqueles muito regredidos, que não tiveram chance de sair desse lugar tão primitivo, ou aqueles pacientes que por alguma razão regridem, né? A deprivação tem um fenômeno, ela é paradoxal, porque ao mesmo tempo que ela é muito convexa, agressiva, chega até a destrutividade, ela causa angústia no paciente. A gente tem uma ideia de que o tendente só faz sofrer, mas ele sofre muito, né? Angústias muito, muito devastadoras às vezes, de achar que ele não vai ter direito mais, né? Ele perdeu, é como se ele tivesse perdido o direito de ser cuidado. Né? Então, o arremessa para emoções muito arcaicas. Muito arcaicas. Então, situações de
situações regressivas que o indivíduo, que já atingiu uma certa evolução, um processo integrador já aconteceu, mas por uma situação deprivadora, ele é arremessado para emoções primárias. Esses 3 casos configuravam esse paciente deprivado que ficou arremessado, ele destruía o mundo, ele brigava com o mundo, ele batia na analista, mas ele estava pedindo socorro ainda. Os 3 casos, nos 3 casos, a gente pode ver até a gradação do fenômeno, né, do percurso, desse caminho, desde do fenômeno deprivador. Né? Eu acredito que, no primeiro caso da drogadição, eu até esqueci de falar, os pais desse primeiro menino que me bateu, os pais tinham se separado, certo? Ele estava com a mãe e uma irmã. Ele entra em casa e ele pega a mãe transando com o rapaz. E a partir daí, quer dizer, e daí até ele chegar no meu consultório, ele passou por algumas terapeutas. Eu pensei no fenômeno deprivador aí. Entendeu? Porque, por outras razões que eu fico constrangida, eu fico preocupada em falar e ficar localizado para os meus colegas que estão me assistindo, que são daqui. Tá? Certo? Eu acredito que tenha partido daí. Lógico que tem uma irmã, mas assim, a partir daí ele desembesta enfim, né? Ele se envolve com o traficante, ele é mula de um traficante, né? Enfim, a partir nesse dia ele sai correndo de casa e não aparece 2 dias depois. Ele pagou um taxista para ficar andando com ele, para ele não ficar andando sozinho na rua. E que santo taxista que o acolheu, certo? No segundo caso do menino com pai, foi a patologia do bebê. A partir do momento quer dizer, quando a mãe sai de cena, né? E esse outro caso do menino que me manda merda foi que esse menino estava, até emocionante, ele estava num carro com a mãe e com a avó quando ele tinha 5 anos. E ele sofre um acidente e as 2 morrem. E ele fica durante um tempo com as 2 mortes. Até que ele é resgatado e ele pede Coca-Cola pro socorrista. E o socorrista vai lá e dá Coca-Cola para ele. Então, enfim. Eu acredito que aí tenha acontecido a deprivação, como que eu vou dizer? Entrelaçada com o luto, né? Porque ele perdeu mesmo, ele perdeu de fato, né? E aí a gente vê como é que o ambiente falha. Às vezes o ambiente não falha porque ele tem intenção de falhar. Ele falha porque acontece, uma irmã adoece, um menino flagra uma situação, enfim, nesse caso ele flagra essa situação da mãe, né? A mãe e a avó morrem no acidente. Então, porque às vezes a gente olha de uma forma muito simplista para a deprivação. É como se o ambiente fosse, não falho, mas fosse agressivo. Às vezes o ambiente só é falho, só fica uma fenda, não fica um ódio. Aí o que acontece? Muitas vezes, no percurso do ato antissocial, o ambiente começa a ficar agressivo também. Porque o mais comum de acontecer é porque o tendente, ele provoca muita raiva no ambiente. Ele provoca, ele quer briga, né? Então, tem manejos, tem situações de deprivação que é o que eu falei na nossa outra live. Elas são atendidas espontaneamente pelo próprio ambiente. Certo? Eles nem chegam na nossa clínica. Provavelmente, em muitas situações que uma criança experimenta a deprivação, o próprio ambiente acolhe, o ambiente tem um fator curativo sem se dar conta que está curando.
dá tempo, né? Dá tempo do ambiente fazer isso, né? Então, o que a gente recebe aquele que está no meio do caminho, né? Que o ambiente não consegue fazer essa contenção, às vezes nem aquela contenção que eu falei do elemento, a contenção com maternagem, a contenção com aquela função paterna de não deixar sair, de ser sobrevivente, né? Então, esse acolhimento o manejo no SET, ligado ao atendimento da tendência social, ele é acolhedor. O analista tem que ter uma concavidade para receber tamanha fúria, né? Ele tem essa força, essa vitalidade que eu falei que é o enlaçamento da imagem. Porque não, ele precisa, porque senão ele vai atrás, no ambiente externo, ele vai atrás daquilo que ele imagina que ele perdeu. Né? Eu digo que, muitas vezes, né, o comportamento agressivo é tão sofrido, que o paciente, o indivíduo começa a construir defesas, né? Tipo assim, é como se ele fizesse pseudo-anestesias frente a essa dor. E pseudo-anestesia é uso de droga, álcool, enfim, não só isso, mas essa essa situação de se cortar, enfim, né? Então, o que eu lembrei de algo. Então, de um analista clássico que tem como sustentação do papel do analista a neutralidade, no manejo, a neutralidade fica suspensa. Eu digo que a neutralidade é igual um interruptor ali da luz, é uma lâmpada, você tem que apagar. Você apaga a luz, desliga, mas ela não vai embora, ela está ali. A neutralidade, ela fica em suspenso, assim como a interpretação, que é aquela tarefa básica do analista. Oi. Uhum. Então, eu acho que é fantástico isso que você está trazendo, né? Você usou a palavra sustentação aí, e eu estava lendo aqui o Antônio lá de Campinas, né? Nosso colega aí, colocou umas frases aqui maravilhosas, né? Ele é maravilhoso, né? Pois é, em tudo, né? Tudo que fala. Enfim, mas ele falou um pouquinho. Fala de novo. Ele nos lembra aqui exatamente dessa fala que você fez, né? Ou seja, dessa palavra, a sustentação, né? Oi, você está me ouvindo? Travando, Henrique. Você está ouvindo? Agora ficou bom. Tinha travado um pouquinho. Tá. Então, ele usou a gente está falando do Antônio chamada sustentação, justamente para chamar a atenção para a análise e o analista como sendo esse que agora pode, vamos dizer, sustentar esse outro ambiente que se oferece agora como reparador. Sim. Ou seja, poder sobreviver, né? Esse paciente poder descobrir que alguém que ele ataca, que alguém que ele destrói, sobrevive a ele, dá uma chance maravilhosa dele experimentar um pouquinho de alegria, um pouquinho de alívio e reentrar na realidade novamente, né? Agora com um pouco mais de segurança. Sim. Essa clínica aí, ela é fundamental, né? Sim, e a gente não pode, né, ter medo de olhar, a gente tem que ter um olhar limpo, sem medo e maduro para aquilo que realmente necessita ser feito. Exato. Né? Aquele pai, quando entra no setting e faz uma... Ele teve dois fenômenos. Ele faz um depoimento como filho de um pai abusador, né? Um pai violento, abusador no sentido de violência psíquica, de humilhação, de castração o tempo todo, e depois ele faz uma declaração de amor ao filho. E diz para ele, aquela mulher que você diz que é insuportável, eu suporto e eu desejo aquela mulher. Então foi muito... Então, a gente não... quer dizer, o que eu aprendi muito com o Peral em poder fazer esse trabalho
numa extensão do setting. A gente não ter medo, a gente não ter medo dos nossos fantasmas. Então, o que ele diz, a gente sendo maduro, a gente dá conta. Né? Um analista, o que é um analista maduro? Né? Não é só um analista que não tenha medo, mas um analista que se conhece, né? Que já fez esse percurso também com outros, já teve uma experiência como paciente, enfim, isso é um clássico, né? Então, esse manejo, ele sempre tem que ser pensado em termos de necessidade. O paciente na esfera do desejo, vai para o divã, ele vai trabalhar as questões inconscientes, ele vai trazer para a consciência material, enfim, né? Então, essa é como se fosse uma terapia, vamos dizer assim, uma conduta terapêutica adaptada ao que é necessário fazer, né? A gente não sai fazendo isso com todo mundo a toda hora, né? Porque senão a gente está fazendo, sim, uma transgressão. A transgressão na tendência antissocial, ela é necessária, sob o ponto de vista do analista. A gente não pode fazer violação, e às vezes a linha é muito tênue. Muitas vezes eu saía da sessão falando, meu Deus do céu, o que eu faço? E a gente tem uma rede de sustentação, a nossa, né, para a gente não cair, que é as nossas pesquisas, né, os nossos divãs, e o nosso processo supervisório, o Teral me ajudou muito, ele é o nosso, enfim, ele me ajudou muito em poder sair do meu setting clássico, né? Eu tenho formação psicanalítica clássica mesmo, né? Mas eu sempre volto para ele. Esse é o setting da minha identidade de analista. Mas essa mobilidade que acho que a nossa é um pouco de audácia também nos dá, né? Então, o analista não ter medo e, ao mesmo tempo, você não ter medo e ser protetor daquilo que você está fazendo, se proteger naquilo que você está fazendo é maravilhoso, né? Falhar na neutralidade nesses casos é o que a gente tem que fazer, né? Então, às vezes a gente faz eu falo, manejo com ternura e com vigor, porque o que a gente vai receber, o indivíduo que está ali à nossa frente, no caso da tendência social, é uma criança indignada e saudosa. Né? Então, são sentimentos bem paradoxais. Então, o manejar com ternura e vigor também são questões que parecem paradoxais, mas não são, elas se completam na tendência antissocial, é poder suportar aquela criança que está indignada, mas com saudade daquilo que era dela e que ela não encontra. Né? Então, é muito legal. Essa criança poder recuperar esse contorno perdido, né? Ela se desorganiza mesmo. Quando ela se recupera, ela retoma a linha da vida dela. Né? Falei demais, né, Henrique? Nem te deixei falar, desculpa, querido. Não, eu estou maravilhado com as suas colocações, sabe? Eu anotei, eu estava anotando aqui, Márcia, três pequenas frases que você citou nas suas 3 ilustrações. A primeira é, vou te processar. A segunda é, fica com as minhas barangas. E a terceira é, vou te mandar a merda. Isso. Ou seja, são exemplos assim maravilhosos de como nessa clínica aí da deprivação, o paciente ele precisa realmente de um analista que possa se desmontar um pouco, né? Possa, como você bem falou, possa desligar o interruptor da neutralidade para poder ser destruído um pouquinho. Né? Mas nessa destruição ele sobrevive. E aquele sorriso que eu acho que foi o terceiro paciente dele... O que me mandou a merda. O sorriso idiota. Aí ele falou só idiota. Aquele sorriso é um sorriso que anuncia a possibilidade dele recuperar em boa parte aquele objeto perdido e poder ter alguma esperança, né? Não. E saber que eu não fui a merda. Eu fiquei com ele. Ele não me perdeu dos ódios dele. Né? Ele não me expulsou, né? Ele não me fez ir embora, né? Porque às vezes o que eu vejo na tendência social eles têm certeza que o ambiente falhou, mas às vezes eles ficam culpados, uma culpa que não é uma culpa reparadora,
Às vezes, eu estou falando uma coisa muito que não está no livro, mas eu sinto, não está na descrição disso. Mas às vezes ele sente uma culpa, mas logo ela se esvai e vem a indignação. Ela predomina, né? Esse menino do pai deprimido, que a mãe... Teve um dia que ele chegou e falou assim, ele tinha ido na casa de um amigo, ele falou assim, cara, peguei um dinheiro do meu amigo, vou lá devolver. Aí a gente trabalhou isso, ele não estava devolvendo só porque ele estava culpado, na cabecinha dele, né? Conscientemente. Não, eu vou devolver porque se descobrir, eu tô... Aí sim que eu tô ferrado de vez. Porque ele se sentia sempre injustiçado, então ele estava sempre ferrado, né? E eu trabalhando com ele assim, será que não era também que ele era capaz de fazer reparação, ele era capaz de, né? Então, às vezes a gente percebe isso muito sutilmente, mas o que domina, não é nem predomina, o que domina é o jovem, né, o tendente se sentir muito roubado, muito injustiçado, né? Eu acho que pegar o dinheiro, né, era uma coisa, para ele causou assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa muito grave comigo, né? E ele fez uma novela para devolver esse dinheiro para o amigo. Ele ludibriou o amigo, ele falou, sabe o que eu queria? Eu queria saber se você cuidava do seu dinheiro. Entendeu? Isso é uma reparação. Ele falou, sabe por que eu peguei? Porque eu queria só saber se você pegava o seu dinheiro. E você nem eu dei falta. Aí o amigo dele falou, eu nem tinha visto ainda. Entendeu? E ele era super camarada com os amigos. Às vezes. Né? A questão dele não era... Ele não tinha sido... Apesar dele ser muito... Como que eu vou falar? Muito... Ele pensa tirar a roupa numa festa de 15 anos? Ficar pelado e pular na piscina da festa? Ele era muito como... ele era sedutor, assim, ele era parceiro, os meninos gostavam dele, algumas meninas gostavam, achavam ele o máximo, porque ele tinha também uma necessidade de ser o centro das atenções, né? Ele buscava aquele centro materno que eu disse. Então, às vezes ele fazia gracinha, né? Enfim, né? Então, tinha momentos que ele era extremamente parceiro, ele falava, meus parça, né? Ele se identificava muito, muito com dois cuidadores da casa, da família, que às vezes ele ia dormir na casa dos funcionários, enquanto a mãe estava fora. Às vezes ele dormia na casa, passava o final de semana num bairro super assim, afastado da cidade, entendeu? E adorava comer arroz com ovo, que essa moça que era funcionária da família fazia para ele, né? Às vezes quando ele ia para a fazenda, ele era o melhor amigo dos peões. Então, tinha uma identificação com essas pessoas que provavelmente ele via como muito afetivas, né? Recebiam muito bem ele, era filho do patrão, e era boa prosa, entendeu? Teve uma vez que ele, no interior, dessas fazendas, bem mais tarde, já depois de um tempo de tratamento, ele foi num puteiro. Desse de lugarejo que tem fazendeiros, ele foi um sucesso, só que ele não fez nada. Ele disse, ele disse assim, eu não comi ninguém, mas eu dancei a noite inteira, entendeu? Então ele tinha uma coisa afetiva também, que às vezes tinham, porque eu falo, essa indignação, ela é porosa, tem momentos que ele sofre, né? Ele sente dor, tem momentos que ele pode experimentar ludicidade, né? Mas ela é porosa, mas o que predomina, ela está ali, essa capa está ali. Então ele é predominantemente incisivo, invasivo, provocativo. Tá? Márcia, olha, muitos colegas nossos aqui apareceram, muitos mandaram muitos abraços e beijos e agradecimentos para você, viu? Pelas ilustrações que você trouxe, pela forma como você expôs. Vou só destacar aqui duas contribuições que eu achei bem legal também. A Dini Oliveira, por exemplo, ela destacando o quanto pode ser angustiante esse processo de sobrevivência do analista, né, dentro do consultório, né, o quanto isso é duro, o quanto exige, né? O Antônio já chamando a atenção para a questão da sustentação do ambiente,
né? A Ercilene, por exemplo, colocando que muitas vezes esse paciente ele testa o analista, ele testa outras pessoas para verificar se esse objeto pode ser, né, semelhante àquele que foi perdido. Ou seja... E uma coisa interessante, desculpa, só lembrei, desculpa. Uma marca muito comum no tendente antissocial é que eles não... parece que eles não... O gesto espontâneo também fica que nem aquele interruptor da luz. Apaga. Ele fica atento ao que está acontecendo. Né? Eu não sei se tentando encontrar, ou não querendo perder, ou as duas coisas. Né? Então, eles não relatam. A impressão é que a espontaneidade fica um pouquinho... também fica em suspenso. Né? O gesto espontâneo. Eles ficam atentos ao ambiente. Ou para não perder, ou para encontrar. Eu acho que ou as duas coisas ao mesmo tempo. É um paciente que causa muita contratransferência, né? Todos os níveis. E isso é muito interessante, porque teve um momento que você chamou a atenção para isso, a gente já está quase finalizando, mas eu vou só também chamar a atenção para isso, que você disse que às vezes é de um simplismo muito perigoso você acreditar que as pessoas, ou que o ambiente está fazendo mal a essas pessoas. Na verdade, a gente pode dizer que o ambiente deixou de se adequar, deixou de atender às necessidades. Né? Sim. E eu vejo por algumas razões. Muitos pais, às vezes, se culpando demasiadamente por isso, e, na verdade, o que precisa, às vezes, é uma mudança de olhar, né? Alguma coisa no ambiente falhou, né? A gente não precisa trazer essa culpa, né? E, às vezes, um reposicionamento recupera muitas coisas. Sim, sim. E por isso que eu acho que não é o atendimento clássico, né? Nessas situações, pode ficar empobrecido. Porque se o ambiente que falhou, mesmo que não tenha tido intenção, né? Eu acho que o ambiente precisa saber que falhou. Que alguma coisa aconteceu que provocou uma falha. Né? De alguma maneira, a gente tem que anunciar. Que vamos pegar o caso da menina doente, do irmão doente lá. Do que tem um irmão doente. Independeu de todo mundo, independeu da família. Né? Uma criança, um bebê que nasce muito doente, não tem o que fazer. Né? Essa é a questão de vida ou morte para essa mãe. Ajudar ou tentar fazer com que essa criança sobreviva, ou ela ia morrer. É nessa hora que o profissional precisa entender direitinho que ele precisa aí ser um ambiente, né? Ser um ambiente. É alguma coisa que não passa exclusivamente pelo intrapsiquismo do paciente. Não se pode esperar que venha uma solução só dali. Ainda estamos numa fase de constituição. Sim, sim. Né? Não, e a gente ter... às vezes eu me sentia assim, ó... Eu falei, eu sou uma violadora, eu sou uma transgressora de setting. Aí eu dizia, gente, eu não sei nada sobre a natureza humana. Às vezes eu saía muito emburrecida, né? Eu acho muito desnuda, me chegava a vulnerabilidade. Quer dizer, contra-transferencialmente, às vezes eu ficava regredida também. Né? Mas aí eu volto a falar, como é importante a gente reconhecer a transferência, reconhecer a contra-transferência. Isso não quer dizer que a gente tem que usá-la como instrumento. Guarda na malinha da identidade até que você possa usar. Então, eu reconhecia todos esses fenômenos da clínica psicanalítica, mas eu não preciso usá-los porque eles estavam ali. Nesse caso, não. Nesses casos, não necessariamente. Márcia, minha querida, nós já estamos encerrando e eu odeio aquele... Oi, Henrique. Oi, eu estava dizendo que nós já estamos praticamente encerrando e que eu odeio aqueles cortes que o Instagram faz, né? E deixa todo mundo calado. Então, eu queria muito te agradecer em nome do Percurso, em nome da Andréa, da Juliana, da Denise, da Adriana, a tua colaboração com a gente. Espero que a gente Obrigada o mais breve possível. E se despeça aí do pessoal, porque apareceram muitos colegas nossos, muitos alunos, muitos estudantes. Que bom. Foi muito legal para todo mundo.
Que bom, olha. Primeiro eu vou agradecer vocês pelo convite para a gente continuar aquela live, né? É, é, depois falar, foi muito difícil trazer essas vinhetas sem estar traindo, de certa forma, meus pacientes. Eu não quis em nenhum momento me sentir culpada, então, às vezes, nem tudo ficou tão claro, né? E agradecer meus colegas que estão nos ouvindo. Obrigada. Obrigada por estarem aqui comigo. Então, lembrando também que em breve você vai oferecer um curso, né, sobre essa questão da deprivação. Né? Ah, isso! Acho que vai oferecer para a gente aqui também, né? Daqui a pouco daqui uns dias eu vou mandar a programação. Aí a gente vai falar desde as raízes da agressão, a gente vai fazer todo um percurso. É muito bonito esse curso. Olha aí, fazendo propaganda. Algumas colegas pediram para a gente dar um curso sobre atendimento social, desde o começo também. Aí a gente acho que é um curso que tem duração de 8 horas. Eu acho que ele vai ser divulgado pelo percurso, né? Exato. Vai ser um prazer de novo estar com vocês. E obrigada aos meus amigos, meus colegas que estão aí, que me convidaram. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, querido. Beijo. Obrigado, pessoal. Beijo em todo mundo aí, tá? Obrigado. Beijo em todos.